queria entender com você o que é a harmonização peniana, assim, se você tivesse que explicar assim para um leigo, qual que é o princípio dela? Tá. Eu sempre faço a analogia com a harmonização facial. O que é a harmonização facial? A gente utiliza basicamente preenchedores de toxina botulínica para harmonizar proporções, para rejuvenescer, para melhorar a estética. A harmonização peniana, ou harmonização íntima, ou estética íntima masculina, ela visa a mesma coisa. Então a gente pode utilizar a toxina botulínica e o preenchedor para harmonizar, para deixar mais bonito, mas óbvio que o que o homem busca é um aumento de tamanho. Então eu vou utilizar o preenchedor para aumentar o tamanho do pênis. Basicamente é isso, para ficar bem fácil para um leigo entender. E você falando de aumentar em tamanho, é aumentar o quê? Vai ficar maior? Vai ficar mais grosso? Vai ficar... Qual que é o sentido do aumentar o tamanho? A toxina botulínica, ela faz um relaxamento de musculatura, que é o que a gente faz no rosto para tirar as rugas. Tá. Né? No pênis, a gente tem um pênis que fica muito retraído às vezes. A gente fala até que é um pênis um pouco embutido. Então, a gente usa a toxina botulínica, ela faz esse relaxamento e o pênis fica um pouco mais longo. Isso no estado flácido. Então, aquele paciente que muitas vezes se constrange, que entra na piscina ou que está muito frio, vai ter uma diminuição dessa retração. Um Não pouco vai mais retrair longo é o quê? de 1 a 3 centímetros. É uma média. Né? Eu já tive pacientes que tiveram aí vamos dizer assim, um relaxamento de até 4 centímetros. Não é a regra. A média ali fica entre 1,5 e 2 centímetros. Então dá para fazer o pênis crescer até uns 3 centímetros... E de comprimento no estado flácido. Ereto, ele vai continuar do mesmo tamanho. Tá? E a circunferência, que é a grande procura e que eu digo que é, vamos dizer assim, a parte mais divertida do procedimento, que é o que eu mais gosto de fazer. Né? Porque a gente vê um resultado na hora e esse resultado com o tempo ele fica melhor. Depois de 2, 3 dias, uma semana, ele vai ficando melhor ainda. Que é a utilização do preenchedor de ácido hialurônico para realizar o engrossamento. Então, a gente vai aumentar a circunferência, o pênis vai ficar mais grosso. Tá. Pô, tem muitas perguntas aqui, então eu preciso organizar Fique as à ideias vontade. aqui, que eu preciso passar por uma página do lugar. Vamos começar pelo como é feito, que acho que é o mais importante, assim. Então, a gente vai chegar num ponto que vai ficar grosso. É o quê? É cirúrgico? Não é cirúrgico? Não. É por isso que eu sempre comparo com a harmonização facial. Porque é um procedimento injetável, que a gente chama de procedimento injetável, que se faz dentro do consultório, com anestesia local. Então, a gente faz uma anestesia bastante confortável. O paciente não sente, não diria que nada, porque depende da sensibilidade de cada um e às vezes até da fobia que cada um tem com a agulha. Mas é um procedimento muito confortável. Os pacientes, eu tenho bastante... Obviamente, muitos pacientes são homens, né? E alguns também fazem harmonização facial comigo. E todos eles relatam, nossa, é bem mais tranquilo do que fazer uma harmonização facial. Então, é um procedimento bem tranquilo, com anestesia local. Nós vamos ali fazer duas entradas, vamos assim dizer, nas laterais do pênis para depositar esse preenchedor. Esse procedimento é feito com uma cânula fina, não é uma cânula grossa. E por que não com agulha? Porque a agulha é muito mais arriscado. A agulha corta e a cânula não. O que é uma cânula? A cânula é como se fosse uma agulha, só que mais longa e ela não tem corte na ponta. Então a gente usa uma agulha só para fazer uma entrada e a cânula passar. Parece aflitivo, mas eu te garanto que é muito mais seguro. É que eu tenho pira com agulha. Então tá explicado. Passo malzão, desculpa. Mas assim, a agulha a gente só vai utilizar para fazer anestesia e fazer a aberturazinha para a cânula passar. E a cânula passa, o paciente não sente, eu diria que não sente nada, a não ser que ele tenha muito medo. Mas é muito tranquilo. Quando eu termino o procedimento, o paciente fala, nossa, mas já acabou? Mas quanto tempo que é para fazer um procedimento? Olha, vamos pensar aí entre a consulta, a fotografia, as medidas, vai aí 1 hora. Mas o procedimento em si, preencher e aplicar toxina botulínica, 20, 30 minutos, no máximo 40 minutos. É bem rápido. É bem rápido. Por isso que o paciente fala, já acabou, nem percebeu que rolou ali. Eu vi o que é uma cânula aqui, ó. Eu prefiro cânula do que agulha. Eu tenho menos aflição. Tem cânulas de vários tipos, dependendo da cânula. Mas é uma cânula bem simples. Ela é bem fina mesmo. Né? E aí, beleza. Fizemos esse procedimento, tá? Quanto tempo... Como é que funciona assim? Porque minha parada você tá injetando toxina botulínica dentro do pênis, certo?
como que ela engrossa? O que é? É ela que engrossa? É o pênis que engrossa? É a carne esponjosa que engrossa? Qual que é o processo de ganhar essa circunferência? A toxina, ela só vai mexer no comprimento, a Tá. toxina botulínica. Então, a gente faz uma aplicação bem superficial Aham. para relaxar a musculatura, para ele não contrair. E antes que alguém suspeite, pense alguma coisa do tipo, meu Deus, relaxou a musculatura do pênis, não sobe mais. Não tem nada a ver, porque a gente vai mexer só nessa musculatura que puxa o pênis para dentro, vamos assim dizer. Né? O preenchedor, que é o mesmo que a gente faz uma mandíbula, um malar, ele realmente vai engrossar, porque ele é um gel de ácido hialurônico. Todos nós já temos ácido hialurônico no corpo, que tem a função de hidratação. Lá no pênis ele vai fazer a mesma coisa. Então a gente vai injetar esse ácido hialurônico, ele vai puxar água, que essa é a função dele, e aí ele vai expandir. Essa molécula expande e ele fica mais grosso. E aí ele engrossa tanto flácido quanto ereto. Esse engrossamento ele é em todos os estados do pênis. Né? E quanto que ele... Você falou que vai crescendo ao longo do tempo, né? Quanto tempo até chegar no resultado final, assim? Olha, eu sempre digo que um resultado final completo são 30 dias. Porque aí a gente... se o paciente tiver algum inchaço, esse inchaço sumiu completamente. Se tiver alguma equimose, né, algum roxinho, esse vai sumir completamente. E o preenchedor se acomodou completamente também. Eu sempre digo que a gente tem que esperar um pouco, porque o dia que a gente faz, a gente colocou, vamos dizer assim, o ácido hialurônico puro. Né? Mas aí passou o segundo, terceiro dia, ele começa a se hidratar e aí essa molécula expande. Então, por isso que a gente não pode... Eu sempre falo para o paciente, esquece que você fez o procedimento hoje. Esse resultado não é o seu resultado final. Vamos aguardar aí pelo menos 15 dias, geralmente que eu faço o retorno, e às vezes eu faço o procedimento em 2 etapas. Ele volta em 15 dias, e em 15 dias a gente tem uma ideia de como que vai ficar. A acomodação, a circunferência, e já fez o efeito total da toxina botulínica. O que tinha que relaxar, relaxou. E aí a gente também já tem uma ideia do comprimento, quanto que ele ganhou de comprimento, né, de relaxamento. E quanto tempo dura? É pra sempre? Fica pra sempre isso? Ou ele vai embora em algum momento, esse preenchedor? É semelhante ao que a gente faz na face, né? Então precisa de um reforço. Depois de 8 meses, 1 ano, nós podemos reaplicar. Né? Mas não significa, isso é bastante importante frisar, porque quando a gente fala... Primeiro que em estética é muito difícil a gente determinar quanto que dura qualquer procedimento. Porque dependendo até cirurgia plástica não tem durabilidade eterna, porque o envelhecimento também ele é contínuo. Né? Mas o preenchedor, ele vai ter uma durabilidade média de 8 meses a 1 ano. Não significa que daqui a 1 ano o paciente absorveu completamente. Então, se a gente pega a literatura, e é algo também que eu observo na clínica, é bem fidedigno, o paciente ele vai manter de 40% a 60% desse resultado inicial depois de 1 ano. Óbvio, depende da quantidade de produto que a gente vai colocar, das condições também que ele tem de comprar esse produto, o procedimento, e do planejamento que a gente fez para ele. Mas a maioria dos pacientes voltam depois de 8 meses, 1 ano, para fazer um reforço. Né? E não necessariamente vai precisar fazer aquele tratamento completo. Né? Você só vai fazer um reforço para ganhar aquela circunferência de novo, para voltar naquele tamanho inicial. E tem algum risco para a saúde essa substância? Para a saúde diretamente, não. Né? Mas eu sempre friso, o paciente chega na clínica e fala, meu Deus, mas não tem risco nenhum? Risco zero não existe para procedimento estético. Sempre, obviamente, que tem um risco. Por isso que é importante uma boa consulta, saber se o paciente já realizou outros procedimentos, se ele tem algum tipo de alergia alimentar ou medicamentosa, se ele tem alguma doença crônica, se ele está fazendo algum tipo de tratamento. Né? A priori, o ácido hialurônico é um produto bastante seguro. Eu uso, não vou falar marca aqui, porque também os leigos não entenderão, mas eu uso um produto que, vamos dizer assim, é o mais confortável possível para o organismo. Né? Ele tem menos chance de gerar inchaços ou reações alérgicas, mas óbvio, é um produto sintético, não é idêntico ao que a gente tem no nosso corpo, ele passa por um processo de industrialização, então eu diria que o risco maior seria, por exemplo, o paciente desenvolver algum tipo de alergia, tanto a toxina botulínica ou o preenchedor. Que eu me lembre, já fiz aí bastante, muitos pacientes, eu não me lembro de nenhum caso assim, de reação alérgica, vamos ter que remover o produto. Eu tive um caso de inflamação, o paciente ficou bastante inflamado, mas porque ele não respeitou o pós. Então, o paciente tem que ficar aí 10 dias sem atividade sexual.
Mexeu na peça, quer estrear, né? Não tem como. claro. Quer dar um brinquedo novo pra criança, não quer usar em casa, isso. pô. Toma esse PlayStation aqui, ó. Deixa na sala e fica olhando. Pô, chegou, já vai. É bem isso. E aí não pode, né? Não pode. Aí ele teve realmente uma reação inflamatória, mas tomou um medicamento e foi super tranquilo. Né? Mas no geral, o que eu entendo, assim, gente, eu tenho um conhecimento muito pouco de estética, né? Não é o meu rolê. Mas já são substâncias que a gente já usa já faz muitos bom anos, tempo já. muitos Né? anos. A toxina botulínica, a gente tem os primeiros usos estéticos aí desde 1992. O preenchimento com ácido hialurônico aí tem por volta de uns 20, 25 anos também. É um procedimento bem seguro. Então você não tá enfiando nada de novo dentro da galera, né? Não, tá colocando... nada sem Anvisa ou coisas que eu tirei da minha cabeça. Não, são produtos consagradíssimos. Eu me atenho a marcas que eu considero muito boas também de produto. Eu tenho uma preocupação bastante grande com a segurança do paciente. Eu acho importante falar isso, porque quando a gente tá falando... E eu falo mesmo até por mim, assim, por falta de conhecimento... Chega pra mim e fala assim, pô, tem um médico ali que faz seu pau crescer. Pô. Mas o que? É voodoo? É magia negra? Porque não tem... Como é que faz isso aqui aumentar, tá ligado? E aí, quando você começa a ouvir, sempre vem esse sentimento do charlatão, de uma coisa que vem por fora, tudo mais. A gente vê enlongue seu pênis com lib de gel, sabe? Umas coisas que são completamente malucas. Mas é um procedimento que ele... Basicamente o que a gente tá fazendo é pegando algo que a gente já tá usando por outras partes do corpo e só levando isso pra uma outra parte do corpo. Perfeitamente. Você fez uma descrição aí perfeita do que a gente faz. Então, existe o preenchimento do glúteo. Há muitos anos já se preenche panturrilha, trapézio, peitoral, a face. Então, a gente tá pegando os produtos que a gente utiliza em harmonização facial e corporal e utilizando no pênis. Né? Não é uma coisa assim tão nova. A gente fala muito mais hoje sobre isso, mas principalmente fora do Brasil já se realiza semelhante, não exatamente igual ao que eu faço, mas se utiliza o ácido hialurônico no pênis, né, já há bastante tempo. Então é um procedimento bastante seguro, não é isento de riscos, obviamente, todo procedimento estético ele incorre riscos, mas é bem tranquilo, é um procedimento muito seguro, a técnica é bastante segura e os materiais também. Né? A minha namorada fez boca. Ai, eu adoro fazer boca também. É mesmo? Se quiser fazer uma perguntinha pra minha namorada, ela tá desesperada pra fazer de novo. Mas você sabe que você falou uma coisa porque a gente vê na internet, a gente pensa na coisa do charlatão. Principalmente as minhas primeiras postagens, elas tinham muito desses comentários. Por quê? Porque tá permeado na internet de coisa de gelzinho, de bombinha, disso, daquilo. Então, ficou estigmatizado, né? Do tipo não funciona. O que funciona é só a cirurgia. E não, hoje... Graças a Deus, eu tô falando bastante, tem outros profissionais também. Então, a gente está quebrando este tabu, realmente. Esse que você acabou de assistir foi um corte com o Dr. Vitor Mello sobre harmonização peniana. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, não esquece de se inscrever no nosso canal. E para conhecer mais do trabalho do Vitor, dá uma olhada no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.